Muito bem, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui para deixar-vos mais um pedacinho do maná dos céus. Convido vocês a meditarmos mais um pouquinho acerca da batalha espiritual. Precisamos conhecer o arqui-inimigo que enfrentamos, irmãos. Na batalha espiritual precisamos vencer. Vencer ou vencer. Livro de Apocalipse, capítulo 12. Nós vamos ver sobre uma batalha onde está escrito assim, versículo 7. Então houve guerra nos céus. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Muito bem, amados. Nós vemos que, ao princípio de tudo, houve uma batalha nos céus. Eu já vos havia dito que um anjo que foi um querubim ungido havia se rebelado contra Deus, havia arquitetado em seu coração se tornar maior do que Deus. Ele enganou a terça parte dos anjos e chegou a haver uma guerra nos céus, uma grande batalha. Deus escolheu um grande general chamado Miguel, que com seus anjos batalharam contra Lúcifer, que se tornou o dragão, a serpente, o diabo, Satanás, e todos os anjos maléficos. E Miguel vence essa batalha e expulsa Lúcifer, o grande dragão, dos céus, precipitando sobre a terra. Muitos não entendem o que vem a ser uma batalha espiritual. Trata-se de uma força sobrenatural do inimigo de nossa alma contra a nossa vida, tanto no sentido espiritual como no sentido físico também. Nós vemos em Apocalipse 12 que o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, é chamado de diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados sobre a terra. Então, quando Satanás é lançado para a terra, ele se rebela mais ainda, ele fica furioso. E esses anjos maléficos também estão furiosos, pois querem fazer com que o ser humano perca o que lhe é prometido por Deus. Então, Satanás, ou o diabo, ele quer que nós venhamos perder aquilo que Deus prometeu a cada um de nós. E o diabo, ele anda ao redor. Como um leão, ele anda rugindo. Ele anda procurando quem possa devorar. Apóstolo Pedro explica isso em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Muitas vezes, ele tem usado pessoa para fazer sua vontade. Ele tem, muitas vezes, utilizado o corpo de outras pessoas para, assim, ele
propagar a sua própria maldade. Quantas vezes pessoas se levantam contra nós? Quantas vezes as pessoas se levantam contra você? Sem nenhum motivo, ou começa a fazer intriga com o seu nome. Às vezes até as pessoas que nós conhecemos, pessoas que amamos, pessoas que nós estendemos a mão, que estamos a ajudar de alguma forma, ou pessoas que trabalham conosco, ou alguém que muitas vezes, mesmo não te conhecendo, passa a te criticar. Pessoas que de alguma maneira procuram macular a sua vida, colocando mentiras sobre seu nome. E por muitas vezes isso nos deixa extremamente irritado, quase ao ponto de perder a razão. Mas devemos estar cientes que, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são armas poderosas em Deus para destruir a fortaleza. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todos os pensamentos para torná-lo obediente a Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5, tem algumas instruções que precisamos verificar. Aqui está alguma forma do inimigo agir. Ele age por meio de engano e mentira, disseminando ódio e desânimo, levando o ser humano a ter orgulho e vaidade, provocando violência e intriga. O inimigo, ele é manipulador. Ele pode até fazer acusação. Ele tem o poder de escravizar as pessoas através de sexo, droga, poder e fama. O inimigo também é capaz de criar doutrina ou heresia. Ele é capaz de trazer opressão. Ele é capaz até de levantar ameaça e até mesmo incentivar pessoas para te perseguir. E se você permitir, ele acaba se apossando do seu corpo, que nós chamamos de possessão. O diabo não vem senão para matar e roubar e destruir. Ele odeia o homem, porque esse foi criado à imagem e à semelhança de Deus. O diabo não escolhe idade nem respeita ninguém. Portanto, você que é cristão, você que professa a fé cristã, você que é crente, deve estar preparado para lutar contra os principados. Mas você também tem que estar preparado para vencer. A sua luta não é contra o ser humano, mas é contra as potestades. E para vencer o diabo com todas as suas artimanhas e estratégia maligna, deve haver um planejamento. Você deve estar ligado a Deus. É preciso estar em vigilância constante e saber usar os armamentos certos, ou as armas certas. E essas armas quem te concede? Deus. As armas que Deus nos deu conforme vemos em Efésios 6. No livro de Efésios 6, versículo 11 em diante, o apóstolo vai dando uma lista de armamento que está disponível para os cristãos, que ele chama de as armaduras de Deus. O apóstolo, ele apresenta-nos as armaduras de Deus, para podermos, ele diz,
que devemos nos revestir de todas as armaduras de Deus para podermos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aí ele diz que a nossa luta não é contra os seres humanos, que não é contra os poderes terrenos, não é contra o ser humano, mas é contra os dominadores deste mundo de treva, é contra as forças espiritual do mal nas regiões celestes. Por isso, ele diz que devemos nos vestir da armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau. Mas devemos permanecer inabalável depois de ter feito tudo. Então, nós não podemos recuar, não podemos permitir que o inimigo nos abale. Eu tenho visto muitas pessoas dizendo: ora por mim, o inimigo está furioso contra mim. As pessoas estão abaladas, estão com medo do inimigo. Você precisa conhecer seu inimigo, saber quem ele é. Mas você tem que estar preparado com as armaduras certas, com os armamentos certos. Nós vemos que em Apocalipse 12, que eu li, que houve uma guerra nos céus. Que Miguel, o príncipe dos céus, e os seus anjos eles lutaram contra Lúcifer, que é o dragão. Lúcifer, então, o dragão e os seus anjos, eles revidaram. Eles não queriam sair, não queriam ser expulsos dos céus. Eles queriam permanecer, eles queriam inclusive mandar em Deus. Eles se rebelaram contra Deus, então eles resistiram. Houve uma luta tremenda nos céus. E eles foram vencidos. E quando eles foram vencidos, não mais foram não foram mais a ele permitido permanecer nos céus. Eles não foram fortes o suficiente e por isso eles não permaneceram. Eles perderam seu direito nos céus. O grande dragão ele foi lançado fora. Ele é a antiga serpente. Ele é chamado de diabo ou Satanás. Ele é o enganador, ele engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Vemos que Satanás engana o mundo todo. Ele e os seus anjos que foram lançados à terra. Aqui vemos claramente que o inimigo engana quem ele quer para cumprir com seus propósitos, com seus desígnios malignos. Por isso, nós vemos que desde a antiguidade vem tanta violência, vem ocorrendo tanta violência. Nós vemos que o inimigo ele é cobiçoso, ele é invejoso. Ele fez com que haja levantes de nações contra nações. Ele provoca guerra. Ele provoca guerra que nunca termina. Ele inclusive tenta destruir a nossa fé. Conhecemos as guerras santas, aqueles que as histórias nos contam sobre batalhas santas, onde cristão versus cristãos batalharam, matando a outros. Homens que matam e morrem por acharem que estão fazendo a vontade de Deus. Porém estão enganados pelo antigo dragão. O antigo dragão, ele causa facções. Ele causa divisões. Hoje temos enfrentado algumas
facções criminosas, movimentos de corrupção, brigas políticas, desavenças familiares. Temos enfrentado intolerância raciais, intolerância religiosa. Existe um dardo inflamado sendo lançado do inimigo da nossa alma para destruir totalmente o planeta Terra. Mas a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Mas a vitória nossa que vence o mundo é a nossa fé. É só por meio da fé que podemos vencer. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Portanto, devemos nos submeter a Deus, resistir ao diabo. Temos que resistir à ação pecaminosa do diabo. Tiago, o apóstolo de Jesus, diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Na verdade, muitos de nós não fazemos ideia do poder que temos recebido de Deus. Então nós precisamos nos revestir do poder que Deus nos deu. O Senhor Jesus diz assim: digo a verdade. Tudo o que você ligare na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que você desligare na terra terá sido desligado nos céus. Então você deve pensar bem nas suas ações. Algumas pessoas se desligaram das igrejas dizendo: estou desligado de Deus. E está mesmo. Porque a própria palavra de Deus diz que tudo aquilo que você desligar na terra também será desligado dos céus. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre a qual pedirem, isto será feito a vocês por meu Pai, que está nos céus. Por isso, onde se reúne 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 18, verso 18 até o versículo 20. No livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19, Jesus diz assim: eu dei a vocês autoridade para pisar sobre a cobra, escorpião e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhe fará danos. Então o Senhor Jesus, ele nos deu essa autoridade, ele nos deu poder. Nós somos revestidos de uma autoridade dos céus. Nós temos recebido a promessa de Deus, e essa promessa é a garantia da nossa vitória. Vitória a partir do momento em que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Quando nós somos crucificados com Cristo, então nós já não vivemos mais como servo do pecado, como vimos em Romanos 6, verso 20. Assim temos a promessa: o Senhor concederá que seja derrotado diante de vocês o inimigo que os atacares. Virão a você por um caminho, e por 7 caminhos fugirão. Livro de Deuteronômio 28, verso 7. Então isso tem que se cumprir em nossa vida. A partir da hora que nos apossamos da promessa de Deus, Ele vai entregar. O inimigo pode até se levantar por um caminho contra você. Mas se você está em Cristo, ele vai ter que fugir por 7 caminhos diante de você. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Romanos 6, verso 6. Precisamos ter consciência dessa graça. Essa é uma graça
redentora. Então podemos agora prosseguir firme em oração, lembrando que a nossa luta não é contra o ser humano, não é contra uma pessoa que o enxergue, não é contra um homem que tem um sangue semelhante ao meu, não é como vemos, não é aquelas pessoas que enxergamos, são espíritos invisíveis. A nossa luta é contra a potestade, contra os espíritos opressores, que inclusive agem nas regiões celestes. Então, temos que resistir firme no dia da tentação, nos dias maus, havendo batalhado até o final. Devemos permanecer inabaláveis, sem retroceder. E para tal ser faz necessário uma vida cheia do Espírito, o que deveria ser normal em nossa vida. Se nós somos templo e morada do Espírito, então o Espírito Santo deveria ocupar todo o espaço da nossa vida. Isso deveria ser normal em nossa vida. Mas isso nem sempre acontece. Muitas vezes não temos tempo para buscar a Deus. Não temos tempo para tirar período de oração, de ter comunhão com Deus. Eu costumo dizer que a oração é o diálogo que temos com Deus. Nós falamos com Ele e Ele se revela para nós, através da oração. Mas quando paramos de orar, paramos de ter conhecimento dEle. O nosso conhecimento fica enfraquecido. E nós não conhecendo o nosso direito, então nós seremos derrotados. O mundo seria bem diferente se todos os crentes fossem cheios do Espírito Santo. E se buscasse a cada dia anular as obras da carne. Isso não é uma questão de escolha. É uma necessidade. Uma necessidade de cada um de nós. Parece ser difícil, mas não. Basta praticar. Basta colocar em prática. Colocando em prática, os frutos do Espírito irão surgir. Manter uma vida de oração. Meditar sempre na palavra de Deus. Porque assim como o corpo não se pode sustentar sem alimento, assim como o alimento é tão importante para nosso corpo físico, assim também a nossa alma necessita da oração. A nossa alma se fortalece através da oração. E por isso, precisamos estar alerta, vigiando em oração, nos revestindo em oração, colocando nossa vida no altar, convidando a Deus para fazer parte da nossa vida, convidando Ele para reger toda a nossa vida. Eu sou o vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, apresentador do Pedacinho do Maná dos Céus. Que Deus vos abençoe abundantemente. Fica com esta palavra de hoje. Amém e amém.